Boa tarde para os que estão aqui na Suécia, bom dia para os que estão no Brasil e hoje nós vamos analisar o conto Meio Covarde, do nosso grande autor Ivan Ângelo. Eu já tinha feito inclusive uma resenha sobre um conto de Ivan Ângelo chamado A Menina, foi um conto assim muito tocante, eu gostei demais do conto e hoje eu estou trazendo aqui uma outra experiência literária desse grande autor. Então eu vou começar fazendo a leitura do texto. Depois que a gente finalizar a leitura, aí a gente vai fazer alguns comentários. Em linhas gerais, eu já posso colocar para vocês que esse conto ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, o protagonista, que é um rapaz de 17 anos, ele fala a respeito de suas experiências, seus primeiros, vamos dizer assim, arrebatamentos amorosos em relação a uma vizinha. Essa vizinha tinha um padrão um pouco diferente do que era comum na sociedade da época. A gente sabe que normalmente o que acontece é que esses contos ou essas narrativas nos fazem descobrir, inclusive, um mundo que é um pouco diferente daquele que a gente convive ou que já passou por tantas mudanças e foi evoluindo, que normalmente o que era um padrão considerado até como sendo preconceituoso em uma determinada época, hoje em dia não chamaria tanta atenção e não seria mais alvo do preconceito. Embora a gente saiba que posturas extremamente rígidas, inflexíveis ou conservadoras, elas se sustentam durante o passar dos anos, independente disso. Mas assim, sem dúvida nenhuma, essa vizinha, ela era colocada como uma mulher de comportamento duvidoso, porque ela não tinha um marido, ninguém tinha visto que ela era casada ou algo nesse sentido, pelas roupas que ela usava, pelas músicas que ela cantava, pela maneira muitas vezes um pouco mais para frente, de ser dela. Tudo isso era suficiente para que ela já fosse vista pelos vizinhos ali como uma mulher de comportamento duvidoso. Algo provavelmente assim, pelas colocações do texto, que provavelmente não aconteceria mais nos tempos atuais. Não seria tão, absurdo, que estranho, uma mulher com esse padrão que foi relatado aqui no texto. Mas nesse período em que a narrativa se encontra, que existe o tempo da narrativa e o nosso tempo, porque eu acho muito importante a gente pontuar essa diferença, porque muitas vezes quando as pessoas fazem a leitura do texto, sempre querendo trazer do seu tempo, colocações do tempo da narrativa, isso pode entrar em choque. Muitas vezes a pessoa pode até, enquanto leitor, não conseguir entender bem mesmo o que é que aquele autor quis passar. Então, esse autor escreveu essa narrativa em um determinado tempo, tratando de um determinado tempo que muitas vezes não é nem o tempo dele. Por exemplo, se alguém fosse escrever uma narrativa de algo que ocorreu na época das cavernas lá, do Paleolítico, então você imagine você querer colocar o padrão do Paleolítico dentro do que a gente vive hoje. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, perceber quais são as nuances deste personagem, o que é que eles querem nos revelar, inclusive nos fazer entrar nesse posicionamento mesmo do contraste, da análise do contraste, dessas diferenças, o que será que hoje ainda se pontua e antigamente ninguém sequer tratava de uma forma diferenciada. Então, gente, a leitura está sempre nos ajudando, está sempre nos alertando, está sempre nos apresentando o mundo. Eu acho tão rica, a questão da leitura, do conhecer novas histórias, valorizar o trabalho de escrita dos escritores, das escritoras, a gente realmente valorizar, porque esse fazer da escrita exige muito dessa pessoa que se senta ali, que começa a pensar, que coloca a sua imaginação, mas não só imaginação, trabalha com a técnica, e tudo feito de uma maneira tão pontual, tão bem realizada, que a gente precisa valorizar. Então, quanto mais você lê, mais você valoriza. E vamos valorizar a nossa literatura brasileira. Claro, eu aqui nesse perfil eu falo de literatura do mundo todo e quero estar sempre conhecendo mais, porque os talentos, independente das nacionalidades, os talentos existem, estão aí. De repente, alguns até escritores que não são tão lidos, que precisam dessa valorização, precisam desse olhar do leitor. Então, é muito importante que a gente divulgue cada vez mais, que a gente seja o leitor, seja de fato o leitor que acaba incentivando
que acaba cativando outras pessoas a terem esse gosto pela leitura, porque a gente nunca perde lendo, a gente sempre ganha muito lendo. Tá certo? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre essa mulher também, que é essa vizinha que desperta os desejos. Há uma citação sobre o pai, sobre a mãe, que a gente dá uma entendida ali que de repente todo o ranço, né, da vizinha era porque ela despertava desejos, chamava atenção, ela era desejada, ou seja, era uma mulher bonita, jovem, que morava sozinha e que de repente tinha um padrão ali que não era tão de acordo com o que as pessoas da época esperavam. Tá? A vizinha não tem nada demais, mas só por isso ela já era colocada ali com uma certa desconfiança. E o menino meio covarde, porque o título tem muito a ver com a personalidade, com a postura desse rapaz. A gente vai perceber o quanto, eu achei muito bem elaborado por parte do Ivan Ângelo, porque existem muitas passagens, o quanto em alguns contextos ele era covarde, em outros momentos ele não era covarde. Então é justamente por esse contraste entre o ser covarde e não ser covarde em alguns contextos, que ele acaba intitulando aqui, colocando como título, o meio covarde. Ou seja, a gente nem é só uma coisa, né? Às vezes a gente está ali na balança, ali no desequilíbrio. E perfeitamente a gente pode compreender o que aconteceu, porque é um rapaz de 17 anos ali, apaixonado, encantado pela vizinha, né? Admirando-a. E de repente aquela coisa do proibido, né? Chamou, despertou mais a atenção. Desculpa aí. Então, pausa para a tosse. Mas vamos lá. Eu vou ler com vocês e depois a gente vai analisando esse conto tão leve, tão, assim, energia tranquila, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Diz assim: eu devia ter 17, 18 anos, no máximo. Teresa era uma vizinha nova e falada. Lembra dessa expressão? Ah, você vai ficar falada. Escutava muito isso quando eu era adolescente. Se acontecer tal coisa, vai ficar falada. Era muito comum, né? Ficar na boca do povo, ali no burburinho. Não eram necessários muitos motivos para uma moça ficar falada naqueles anos 50. Situou cronologicamente o tempo. Vamos lá. Mas Teresa conseguiu reunir quase todos. Decote, vestido justo, batom vermelho, sardas, tempo demais na janela, marido noturno e bissexto. Muito bolero no toca-discos e motivo dos motivos, corpo em forma de violão, como se dizia. Vocês perceberam essas características que faziam com que essa moça, a Teresa, ela fosse falada, estivesse ali na boca do povo? Usar decote, ficar muito tempo na janela, ter um namorado noturno, ou seja, só fazia visitas a ela durante a noite. São coisas tão simples, mas isso já era suficiente para que nos anos 50 as pessoas já achassem que Teresa não tinha um comportamento muito aceitável. Então vamos lá, dando continuidade. Na época da antiga vizinha, velha, feia, engraçada, que eu visitava sempre, costumava pular nosso muro para encurtar o caminho. Ela não se importava e eu era quase uma criança. Agora, olhando disfarçadamente a nova vizinha, eu ficava pensando como seria bom pular o muro outra vez. Mas essas coisas, sou meio covarde. Então a gente vai ver aqui a primeira colocação dele aqui como covarde. Quer dizer, quando a vizinha antiga era feia, engraçada, ele ainda criança costumava pular o muro para encurtar esse caminho, mas agora ele tem outros motivos para querer pular esse muro. Gostou ali da aparência da nova vizinha. No entanto, ele não fez isso, porque para essas coisas, ele aqui já se considera como sendo meio covarde, tá bom? Então, a primeira aparição, vamos dizer assim, da expressão covarde, nessa circunstância, ou seja, eu não pulo mais o muro, eu me sinto meio covarde, tenho vergonha. Então, vamos lá. No segundo parágrafo, tem dizendo assim: o muro ficava na área do tanque de lavar roupa. Do lado de lá, ela cantava com voz sensual, inquietante. Meu pai não gostava. Sabe-se lá por quê. Minha mãe também não. Pode-se imaginar por quê.
Talvez os motivos dele e dela convergissem para o mesmo ponto, embora diferentes. Ponto que era o meu motivo para gostar tanto daquele canto. A voz ficava equilibrando-se em cima do muro. Meu bem, esse corpo parece, do jeito que ele me aquece, um amendoim torradinho. Dava para ouvir minha mãe murmurar, sem vergonha. O torradinho era quase gemido rouco. Talvez ela cantasse de olhos fechados. De vez em quando, umas calcinhas de renda eram penduradas no varal. Minha mãe não suportava aquilo. Eu tinha vontade de espiar por cima do muro para ver o que ela estava fazendo. Mas para essas coisas, sou meio covarde. Então, reafirma aqui, né, essa covardia dele. Quando escutava ela cantando, ai, como eu queria ver, né, o que ela está fazendo. Mas eu tenho vergonha. Eu não tenho coragem de fazer isso. Inclusive, a mãe aqui, a gente percebe nitidamente que ela se sentia ciúmes do marido, né? Provavelmente. Por isso ela não gostava da vizinha. Achava que aquela vizinha era muito atraente. Ela não, de repente, ficava com medo que o marido ficasse ali de olho nela, que provavelmente ficava. Por isso ficava dizendo que não gostava. Mas talvez para disfarçar, né? Que não gostava da vizinha, mas na verdade ele gostava sim. O próprio narrador, ele nos dá essas indicações, né? Ele coloca esses pontos de ironia, ele nos dá essas pistas de que de repente aquilo ali era só uma aparência, mas quem realmente não gostava era a mãe dele. Provavelmente por ciúme, né? Por ficar se sentindo um pouco, de alguma forma, não tem, como é que a gente fala, né? Que não é nem intimidada, se fosse... esqueci a palavra, gente. Fosse um risco. Eu vou lembrar da palavra daqui. Vou esperar para ver se eu consigo me lembrar dessa palavra até o final da live. Eu volto aqui para vocês. Não gosto de esquecer a palavra, mas vamos lá. Não posso ficar aqui também esperando que vocês passem 10 horas tentando lembrar dessa palavra que eu esqueci. Ameaçada. Tá vendo como são as coisas? A mãe se sentia ameaçada pela vizinha. Era essa palavra que eu queria lembrar. Foi mais rápido do que eu imaginava. Vamos continuar. Não era casada, a suspeita era geral. Mulher casada procura as vizinhas, apresenta ao marido, pede uma xícara de arroz emprestado. Olha um padrão, gente, a seguir. Uma convenção instituída. A independência de Teresa insultava a comunidade solidária de mães, avós e filhas, sempre se socorrendo com um molhozinho de couve, uma olhadinha no bebê, um trocadinho para o ônibus. Os homens tinham pouco o que fazer naquele quarteirão. Meninos jogando bola na rua, adolescentes trabalhando como office boys ou balconistas de dia e estudando à noite. Maridos trabalhando de dia e relaxando à noite com uma cervejinha. O que a gente percebe aqui no texto? Como as coisas aconteciam normalmente, como era a rotina das pessoas, né? Parece que cada coisa no seu devido lugar. E Dona Teresa aqui, que é a vizinha, rompendo com esses padrões, sendo extremamente independente, morando só e nem pedia xícara de arroz, né? Nem tinha um marido ali, pelo que elas suspeitavam, porque não tinha apresentado esse homem para ninguém. Vamos lá. Depois dessa parte, a gente chega nesse momento. Cadê? Tá aí tomando a cervejinha. Todos desejando Teresa. Quando eu voltava do colégio, perto da meia-noite, via no alto do alpendre, esperando o marido, o amante, o homem. Olha aí um segredo. Eu olhava, ela fumava. Eu passava, ela ficava. Com repetição, Teresa já me sorria. Mas eu desconfiava do ar zombeteiro dela e nunca acreditei no sorriso. Tinha vontade de enfrentá-la e perguntar, bem atrevido: está rindo de mim ou para mim? Em casa, na frente do espelho, ensaiava o tom, mãos na cintura. Quando vinha no bonde de volta do colégio, planejava: hoje eu falo. Mas nunca consegui. Sou meio covarde para essas coisas. Mais uma vez, na sequência aqui dos parágrafos, a gente vê ele dizendo que é covarde para essas coisas. Uma noite, ela assoviou. Usava-se naqueles anos um assovio de galanteio, de homem para mulher. Um silvo curto, logo emendando no mais longo. Fui, fio.
que podia ser traduzido em palavras e até era às vezes, quando a pessoa queria ser mais discreta ou quando estava contando o que assoviaram para ela. E nesse caso, a garota falava: fulano fez um fio-fio para mim. As mulheres às vezes usavam assovio para imitar uma certa graça, o jeito cafajeste dos homens. E foi o que Teresa fez naquela noite. Tomei coragem, voltei, abri o portão, subi as escadas, parei na frente e no alpendre. Ela vestia um penhoar azul e sorria da minha ousadia. Eu pretendia parecer desafiador, seguro, dono da situação, mas o sorriso dela não indicava nada disso. Teresa disse com malícia que o marido estava para chegar, não seria bom encontrar-me ali. Concentrei-me no papel tantas vezes ensaiado, respondi que seria ótimo se ele chegasse, que não sou palhaço. Não creio que a representação tenha sido muito boa. Ela continuava sorrindo. Recostou-se na amurada, usando a luz do alpendre como uma atriz no palco. Vocês estão vendo a cena? E sua voz quente convidou: ele não vem hoje. Quer entrar um pouco? Deveria ter sido mais prudente e recusado. Mas para essas coisas, não sou covarde. Então chegamos aqui num ponto da narrativa em que em todas as outras situações ele não tinha coragem de pular o muro, de olhar pelo muro para ver o que a vizinha estava fazendo. Ele não tinha coragem. Não tinha coragem de voltar e perguntar a ela: e aí, tá rindo de mim ou você tá sorrindo para mim? Qual é o seu interesse comigo? Não, ele não tinha coragem. Só que aí, gente, perceberam como de uma maneira eu vejo assim com a sutileza, e o Evangelho nos faz refletir sobre muitas questões, que é a quebra do padrão. A quebra do padrão dessa vizinha de Teresa. Dessa mulher tão à frente do seu tempo, que não estava preocupada, nem estava interessada no burburinho, no boca a boca, no fala-fala das pessoas em relação ao comportamento dela. Sim, ela era ousada. Veja que aqui o texto coloca que só os homens costumavam, com a sua fama de cafajeste, galantear as mulheres fazendo esse assovio. Mas aí ela quebra esse padrão, ela é quem faz o assovio para ele. Algo que não era esperado. Imagina, década de 50, um homem passar e uma mulher ficar assoviando para ele. Isso era considerado, nossa, praticamente uma revolução, sei lá, ia até uma guerra por causa disso. E ela faz. Ele se sente tão, como assim? Que mulher mais ousada, que é nesse dia que ele tem a coragem de voltar e dizer a ela: você está achando que eu sou algum palhaço? Aí ela diz: você está chegando aqui, a pessoa que eu estou esperando. Era, claro que provavelmente é uma conversa dela, até que nessa ousadinha ela continua rindo dele, ou seja, ele tentou mostrar que era o machão lá, mas não conseguiu convencê-la, e ela convida para entrar na casa dela. E aí, nessa vez, ele não foi covarde, não. Ele aceitou. Mas o que será que aconteceu dentro dessa casa, entre o protagonista e a avançada Teresa dos anos 50? Vamos lá, vamos descobrir o que foi que aconteceu. Entrei, conversamos sobre o meu futuro e o passado dela. Vem cá ver minhas fotos, me disse. E eu a segui até um quarto pequeno onde havia uma grande cama, um guarda-roupa, uma mesinha com um abajur. Senta, ela disse. Apanhou no guarda-roupa uma caixinha e mostrou-me fotografias de quando era mocinha, cartas apaixonadas de antigos namorados, retratos deles e de outros com declarações de amor nas costas e os versos dedicados a ela pelo namorado atual. Ele não é meu marido, não. Eram sonetos copiados de Camões, palavra por palavra. Amor é ferida que dói não se sente, busca amor, novas artes, novo engenho, alma minha, gentil que te partiste. Eu não gosto muito dele, mas gosto que ele me ame assim. Os meus namorados sempre me amaram muito. Tive ciúmes deles e vontade de contar a ela que os sonetos eram de Camões, mas para essas coisas sou meio covarde.
Então a gente vai ver aqui que ela começa a falar, talvez até rememorar a época em que ela tinha a mesma idade que ele, e vai falar sobre os seus amores, suas conquistas, fotos, cartinhas de amor. Ela começa a mostrar isso para o narrador. Ele também descobre que, na verdade, esse homem que a vinha visitar sempre à noite não era o marido dela, que ela não gostava tanto dele, mas que gostava da maneira como ele a amava. Só que todas aquelas cartas ali eram cartas que foram cópias, né? São cópias de poemas de Camões. Ele disse que teve até vontade de dizer, ficou com ciúme, né? Mas não falou, porque para essas coisas ele não tinha coragem. Aí ele faz mais uma vez essa colocação. A roupa que Teresa vestia nem sempre estava onde deveria estar. Conversar em cima de uma cama, recostar, mudar o braço de apoio, apanhar coisas para mostrar. Buscar conforto são movimentos que podem impedir um penhoar azul de cumprir seu papel, mesmo que a pessoa não queira. Quando chegou a hora de falarmos de nós, disse-lhe que seus olhares e sorrisos me pareciam zombaria e me deixavam encabulado. Que tinha vontade de perguntar a ela o que há, em tom de briga. Que tinha só 17 ou 18 anos. Ele coloca, inclusive, entre parênteses, né, esse 18 anos, ou seja, dando essa ideia de imprecisão. E também nos fala, eu acho bem interessante a gente também perceber essa marca no texto. Porque quando ele coloca essa imprecisão, ele claramente coloca aqui diante também para o leitor de que esse narrador já está um pouco mais velho, já passou esse tempo, e ele rememora a situação com a vizinha a ponto de não saber exatamente qual era a idade dele naquele período. E depois completa dizendo: ela falou que me achava muito sério para a minha idade. Muito bonitinho também. Que quando ouvia barulho de bonde depois das 11 para o alpendre, corria para o alpendre para me ver. E que às vezes me olhava por cima do muro. Tive vontade de contar que sonhava muito com ela. Mas para essas coisas, sou meio covarde. Quase de manhã, pulei o muro que dava para minha casa. Ela me disse que voltasse outras vezes. Era perigoso e eu deveria ter recusado. Mas para essas coisas, não sou covarde. E aqui finaliza esse conto. O que a gente pode tirar aqui desse conto? A gente tira essa coisa do rememorar de uma situação, das primeiras paixões, dos primeiros relacionamentos, né? Mas a gente vê também o quanto, apesar de ter uma visão dessa Teresa que seria, nossa, a mulher super sensual, queria ali pegar o menino e fazer acontecer, a gente vê que, na verdade, entre eles, mais do que qualquer outra coisa, surgiu também um momento do diálogo, não é? Do revelar sentimentos, posturas, maneiras de ver a vida. E ela conta sobre a vida dela também, né? Ela conta que, na verdade, ela sorria, mas não era zombando dele, que, na verdade, ela estava interessada mesmo nele. Que aquela coragem, por exemplo, que ele não tinha de ir lá por cima do muro e ver o que estava acontecendo, era a coragem que ela tinha. E aí a gente vê que muitas vezes essa postura de Teresa, né, essa postura de ser aquela mulher que está mais empoderada, certa daquilo que quer e que vai em busca dos seus objetivos, que não tem medo dos comentários alheios acerca do seu comportamento, pode ser interpretado de uma maneira errada. Na verdade, não existia nada de extraordinário em Teresa, mas existia uma coragem que ela tinha, ou seja, a covardia que ele tinha em alguns aspectos era a covardia que ela não tinha, porque ela teve coragem o tempo todo de ir em busca, inclusive de um contato, e até de ter sido ousada, né, de ter assoviado na hora que ele passou ali indo para casa. Então a gente vê que toda essa questão de que só homens fazem uma coisa e só mulheres fazem outra, esse texto ele revela que isso sim isso deu vazão para que houvesse um preconceito da vizinhança, da sociedade ali do período em relação a Teresa, mas que, na verdade, isso não seria, pelo menos no nosso olhar, hoje como leitores que vivemos em pleno século XXI, não seria uma coisa extraordinária. Ela não fez nada de demais, ela só teve a coragem, por exemplo, de ir em busca do interesse dele, né, de querer esse contato com ele, e nada mais que isso.
Quebra o padrão? Quebra. Porém, a gente sabe que, pelo nosso olhar hoje, que esse conto só revela o quanto as coisas foram evoluindo. Os preconceitos ainda existem, sim, mas não tão severos a ponto da pessoa ser excluída e ser mal falada, vamos dizer assim, né? Dessa expressão que se usava muito antigamente nos dias atuais. Mas eu acho um conto bem legal, bem, assim, gostei muito. Ele tem uma leveza, né? Tem uma coisa do pueril, né? Dessa coisa da adolescência, dessas descobertas, né? Mas também revela esse outro lado, esse lado do preconceito em relação a essa mulher mais bem posicionada, que vai em busca dos seus objetivos, e de quanto essa mulher, em um determinado período do tempo, ela foi atacada, ela foi julgada, ela foi recriminada. Acho que também é um ponto que a gente pode abordar e fazer algumas reflexões a respeito disso. Então, muito obrigada, queridos. Na próxima quarta-feira, a gente volta aqui na nossa quarta literária com a análise de mais um texto. Se vocês quiserem também fazer sugestões, façam isso. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, não deixe de deixar seu like, de compartilhar, para que a gente possa ter mais pessoas acompanhando as análises. E se você está assistindo pelo Instagram, também curta, compartilhe, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes. Beijo para todos vocês e até a próxima!